Antes do primeiro contrato, antes de qualquer estádio cheio, alguém já tinha decidido. Não era dirigente, não era empresário de gravata. Era um supervisor de fábrica de aço em Rosário, com um turno para cumprir e uma certeza teimosa sobre o filho mais novo. Numa noite de sexta-feira, em agosto de 2026, numa clínica de Rosário, esse homem morreu aos 68 anos. A causa oficial não foi divulgada. O nome dele era Jorge Horácio Messi. E a história do futebol moderno passa por decisões que ele tomou quando ninguém estava olhando. Rosário, província de Santa Fé, Argentina. Cidade de porto, de fábrica e de futebol de bairro. Jorge trabalhava numa siderúrgica, na supervisão. Horário fixo, salário fixo. O tipo de vida que se mede em contas pagas no fim do mês. Em 17 de junho de 1978, casou com Célia Maria Cutitini. Tiveram 4 filhos, Rodrigo, Matias, Lionel e Maria Sol. Em 24 de junho de 1987, nasceu o terceiro, Lionel Andrés. Nada naquela casa indicava o que viria. Havia um quintal, uma bola, e um pai que gostava de futebol como milhões de argentinos gostam. Por volta dos 4 anos, Lionel apareceu no Abandeirado Grandoli, um clube de bairro. Quem o treinava ali era o próprio pai. Não é uma imagem romântica, é uma tarefa. Levar, buscar, marcar horário. Insistir com um menino pequeno demais para a categoria. Por volta de 1995, veio Newell's Old Boys. Nas divisões de base, a produção do garoto virou assunto de cidade. Centenas de gols. A marca tantas vezes repetida de cerca de 500 gols que ninguém nunca auditou e que meia Rosário jura ter visto. Jorge acompanhava de perto. Ainda era só o pai na arquibancada. Aos 10, 11 anos, o corpo parou de acompanhar o talento, diagnóstico, deficiência do hormônio de crescimento. O tratamento existia, funcionava e custava. Alguma coisa entre 900 e 1.500 dólares por mês, numa Argentina que caminhava para o colapso econômico. Para um supervisor de fábrica com 4 filhos, essa conta não fecha em nenhum mês. Jorge foi atrás de quem pagasse, clube, plano de saúde, empresa. Cada porta fechada encurtava o prazo, porque esse tratamento tem janela. Adiar não é esperar, é perder. Foi essa aritmética e não um sonho que empurrou a família Messi para fora do país. O Barcelona entrou na história por um detalhe prático. O clube se dispôs a custear o tratamento dentro do acordo de formação. Lionel tinha 13 anos. A mudança não foi só dele. Foi uma família inteira se desmontando e remontando a 10.000 quilômetros de casa, num idioma parecido e numa cidade que não era dela. Nem todos aguentaram. A parte da família que voltou para Rosário, voltou. Jorge ficou. Ficou porque alguém tinha que ficar e porque a decisão tinha sido dele. Um menino de 13 anos não se muda de continente sozinho. Alguém assina, alguém acompanha e alguém carrega o erro se der errado. 14 de dezembro de 2000, Barcelona. Numa mesa, o diretor Carles Rexach escreve um compromisso à mão. Não havia papel timbrado. Havia um guardanapo. Estavam ali Giuseppe Maria Minghella e Horácio Gadioli como testemunhas. O que ficou escrito não era um contrato. Era a palavra do clube, registrada no que estava ao alcance, para assegurar uma família que ameaçava desistir e voltar. O contrato formal viria depois, mas é o guardanapo que sobrou na memória do futebol, e ele existe por um motivo simples. Do outro lado da mesa, havia um pai, que não aceitava mais adiamento. Jorge não era negociador de profissão. Era o homem que não ia embora sem alguma coisa por escrito. Foi mais ou menos aí que o supervisor de fábrica virou outra coisa. Jorge passou a administrar a carreira do filho e os direitos de imagem. Sem escola de gestão, sem passado em agência. Aprendeu no exercício, contrato a contrato, com a assessoria que foi montando em volta. Havia uma lógica nisso. Num mercado em que qualquer adulto podia se apresentar como amigo do menino, o cargo ficou dentro de casa. A confiança não precisava ser verificada. E não foi só administração. Foi presença nos bastidores durante os anos de Barcelona, quando cada renovação de Lionel era assunto de estado dentro do clube.
Em 2016, pai e filho foram condenados na Espanha por delitos fiscais. O caso tratava dos direitos de imagem de Lionel entre 2007 e 2009 e de cerca de 4 milhões e 100 mil euros. A pena para os dois foi de 21 meses. Na prática, pelo sistema espanhol, penas dessa duração não se traduziram em prisão efetiva. Houve substituição por multa, somada aos valores já elevados fixados no processo. Na cobertura de 2017, a condenação foi confirmada em instância superior. É o capítulo que a biografia não contorna. Está no registro público, com números e datas, e não precisa de adjetivo. Fica aqui pelo que é. Parte da vida de um homem que passou a lidar com dinheiro numa escala que a fábrica de Rosário nunca ensinou. Depois vieram as viradas que ninguém tinha planejado. Em 2021, o fim do ciclo em Barcelona e a ida para o Paris Saint-Germain. Em 2023, o Inter Miami e a Major League Soccer. Em cada uma dessas mudanças, Jorge estava do lado de dentro. Reuniões, conversas, a parte da negociação que não aparece na entrevista coletiva. Ele nunca foi a figura pública do processo. Aparecia em foto de aeroporto, em imagem de arquibancada, em nota curta. O trabalho dele acontecia antes do anúncio e terminava quando o anúncio saía. Sobre a relação entre os dois, o que existe é o observável. Um pai presente em quase todos os endereços da carreira do filho. Um filho que, já adulto, com tudo ganho, ainda tinha o pai como representante. Não é uma parceria comum. No futebol, agentes mudam, empresários mudam. Entornos inteiros são substituídos. Aquele não mudou nunca. Isso, sozinho, diz mais do que qualquer declaração diria. Junho de 2026. A Copa do Mundo em andamento. E uma notícia começa a circular na Argentina. Jorge Messi teria morrido. Na Luzu TV, a apresentadora Florência Penha dá a informação no ar. A informação era falsa. A família emitiu nota esclarecendo. Jorge atravessava um problema de saúde. Estava sob supervisão médica e se recuperava. Penha pediu demissão depois do episódio. O que sobrou daquela semana foi o desconforto de ver uma família obrigada a desmentir a morte de alguém que ainda estava vivo, e de saber, pela própria nota, que a saúde dele não ia bem. 2 meses depois, em agosto de 2026, o desmentido acabou. Na noite de uma sexta-feira, numa clínica em Rosário, Jorge Horácio Messi morreu aos 68 anos, após enfermidade prolongada. A Reuters noticiou em 8 de agosto. A causa oficial não foi divulgada. O que se sabe é suficiente para o luto e insuficiente para esta especulação. Aqui, paramos no que está confirmado. Ele morreu na cidade onde tinha começado. A mesma Rosário da fábrica, do clube de bairro, do menino que não crescia. A pergunta era quem foi Jorge Messi. A resposta era a que estava na primeira frase. O homem que decidiu antes do guardanapo, antes dos contratos, antes de o mundo inteiro saber o nome. Um supervisor de fábrica que olhou para um filho pequeno demais e não aceitou a conta que lhe apresentaram.